10h37, estamos de volta aqui na Boca do Povo. Você está ligado em 98,7 FM, é a Rádio Itaberá, uma emissora integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Vamos falar sobre um assunto muito importante na moda sempre na nossa vida, que é a comunicação. E como a comunicação pode ser utilizada para o sucesso nos negócios. Sobre isso eu converso com Cristiane Suete, que é jornalista e empreendedora, que está aqui com a gente. Bom dia, Cris. Obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge. É um prazer. Obrigada pelo convite e principalmente estar aqui com vocês hoje nesse dia tão especial, que é o aniversário da rádio, né? Pois Fico muito feliz. E falar de comunicação num dia como esse, né? Perfeito. Tudo combina. Tudo combina muito, né? O rádio surgiu como uma grande ferramenta da comunicação. Blumenau foi pioneira no rádio. A gente tem que lembrar da cidade, do pioneirismo de Blumenau na comunicação, né? No rádio, com a televisão, primeira emissora de TV de Santa Catarina, primeira emissora de rádio, primeiro jornal offset. Então tem muita coisa aqui. Se a gente for falar na informática, a gente teve a primeira escola de informática. Eu não me lembro se é do Sul ou de Santa Catarina, que foi o CETIL, né? Quem passou por lá, que é da nossa geração, sabe da importância que foi aquilo, né, para o desenvolvimento da informática. No Brasil, diga-se de passagem, né, que era a formação de mão de obra em tecnologia, que a gente tanto fala hoje, né? Tanto se fala hoje. Os primeiros softwares, né, Jorge? A gente É. pode citar aí a Fácil, quem é da nossa época provavelmente usou o Fácil, que é daqui de Blumenau também. Era muito, muito interessante, né? Que bom que a gente viveu isso tudo, né? Ô, Cris, vamos falar assim, ó, comunicação, cara. Como é que a comunicação, ela impacta no negócio? Bom, Jorge, a gente até estava comentando aqui antes de entrar no ar, né? A comunicação ela é essencial, não só para os nossos relacionamentos interpessoais, mas também para as empresas, para os negócios. Quem não se comunica, quem não é visto e quem não tem uma estratégia formal, né, um planejamento de comunicação, acaba se perdendo, né? Acaba não conseguindo atingir os seus objetivos também. E muitas pessoas acham que a comunicação é só abrir uma conta no Instagram, né, postar de qualquer maneira e não dão tanto valor, tanta importância para as estratégias, para o planejamento, para o posicionamento, né, para o diálogo que tem que ser estabelecido com o público, com os consumidores. Então, a comunicação corporativa, o trabalho de comunicação corporativa, ele vem para organizar todas essas ferramentas de comunicação, né, dentro das empresas, das organizações, traçar um planejamento, traçar um norte, entender quais são as pessoas, o público com quem eu devo me comunicar, que tipo de linguagem utilizar, como eu vou chegar a esse público, né, e estabelecer essencialmente esse diálogo com os consumidores. Olha como é importante, e não só externamente a comunicação é importante, né, ou para divulgação, para venda de um determinado produto ou serviço, mas internamente também, né? Porque a comunicação interna no desenvolvimento de um negócio faz toda a diferença. Exato, a gente defende muito assim, o uso da comunicação também voltada para o público interno da empresa, né? Por quê? Com a comunicação corporativa, e quando eu falo em comunicação corporativa, eu estou falando de várias ferramentas que envolvem, né, a comunicação. A gente pode falar aqui de ações de publicidade e propaganda, de ações de assessoria de imprensa, de gerenciamento de redes sociais, todo o posicionamento, né, todas as ferramentas de marketing que podem ser usadas. Então, quando eu falo sobre isso, entende-se, né, essa comunicação integrada. Para o público interno, ela é muito importante, porque as pessoas que trabalham na organização, né, os colaboradores, eles vão se sentir mais valorizados, vendo a imagem da empresa com uma boa reputação para o mercado, né? Isso vai acabar também diminuindo ruídos de comunicação interna, evitando crises de comunicação interna também. Então, a comunicação ela é realmente essencial, tanto para o público interno quanto para o mercado, falando dos consumidores e falando também de fornecedores, né, falando de todos os públicos que envolvem a organização aí externamente também, não só o consumidor, não só aquele que vai comprar o produto ou o serviço, mas toda a cadeia de stakeholders, né, dos públicos que envolvem mesmo a organização.
Comunicar, como dizia o Chacrinha, né, Cris? Quem não comunica se estrumbica. E cada vez mais a comunicação está ganhando um destaque todo especial por causa da velocidade que ela adquiriu, né? Antigamente a gente mandava carta, hoje a gente fala simultaneamente em qualquer lugar do mundo. Então ela ganhou uma velocidade muito grande. E toda essa tecnologia, toda essa velocidade também traz algumas dificuldades, né? Porque a resposta tem que ser imediata. Como fazer como é muito veloz hoje a comunicação, uma resposta mal dada pode significar um fracasso ali na frente. E uma resposta bem dada pode significar um sucesso ali na frente. Então, tudo isso deixa tudo muito na pressão, essa questão da comunicação, né? Exatamente, Jorge. Assim, ao mesmo tempo que essa facilidade de ter acesso às informações, né, ela vem aumentando, para as organizações também tem essa dificuldade de resposta, né, de diálogo. E a gente quer tudo muito, muito rapidamente, todas as respostas. Né? A gente manda um WhatsApp ou uma mensagem no Instagram, mesmo que seja para uma empresa, que não seja para uma pessoa física, a gente já espera uma resposta muito rápida. Então, isso é uma característica que as empresas elas têm que aprender a lidar, né? Nos últimos tempos, assim, tem evoluído muito, as empresas têm aprendido a lidar com isso, e principalmente, assim, o que eu acho que essa grande disseminação de informações, essa grande facilidade de acesso às informações, ela tem como consequência para as empresas, que as empresas têm que mostrar cada vez mais o seu propósito. Né? Os consumidores eles estão buscando, além de experiências cada vez mais próximas, né, e mais personalizadas, eles estão buscando também consumir de empresas que mostrem valores parecidos com os deles, né, e que mostrem o seu propósito. Então, o consumo tem sido cada vez mais consciente por parte das pessoas, né, dos consumidores, enfim. Então, existe essa dificuldade, eu acho, né, que as empresas têm que... Não sei se é uma dificuldade ou uma oportunidade, porque muito provavelmente as empresas... Né? Porque as empresas que conseguirem alcançar isso, elas vão conseguir ter mais sucesso, né? Então, acaba sendo uma oportunidade também. Redes sociais e negócios. Como é que é essa mistura e quais os cuidados, né, que os empresários devem ter? Porque às vezes o empresário tem uma rede social particular dele, né? Mas ele leva com ele nas costas o nome da empresa dele, né? E às vezes uma manifestação em rede social, dependendo como ela for, pode replicar lá no negócio dele. A gente teve muitos exemplos aí disso, principalmente agora nesse último período político aí de eleições, né? Alguns empresários acabaram tendo uma imagem um tanto prejudicada por conta de posições políticas que eles tomaram. E realmente é preciso ter um cuidado muito grande, porque a imagem do líder, do dono da empresa, né, do empresário, ela acaba se fundindo muito com a empresa. Né? E hoje, como a gente tem, as redes sociais estão aí, tem essa disseminação muito grande de informações, o acesso muito fácil, as pessoas acabam linkando, né? Todo mundo sabe quem é o proprietário, quem é o líder, quem é o CEO das empresas, e isso pode gerar realmente um conflito grande. Então, tem que ter cuidado, né? A imagem do empresário ela tem que ser também resguardada e trabalhada, e cuidado com posições principalmente políticas, né, ou com ativismo nas redes sociais. Então, tem que ter esse cuidado. O mercado entende a necessidade dos cuidados com a comunicação, ele busca empresas especializadas, profissionais especializados para lidar com esse setor que é tão importante, que é a comunicação do negócio dele? Jorge, a gente ainda fala que a venda do nosso serviço ela tem que ser uma venda educativa, né? Porque a gente tem que mostrar realmente para grande parte dos empresários ou das pessoas, das empresas que contratam os nossos serviços,
o resultado que a gente pode gerar e como é importante esse trabalho de comunicação corporativa para melhorar a reputação da empresa, para trabalhar a imagem institucional, né? Então, a gente acaba tendo que explicar muito ainda sobre o que se trata e que benefícios que esse serviço pode trazer. Mas a gente tem visto nos últimos anos um crescimento também dessa preocupação por parte das empresas. E isso eu te falo na minha experiência pessoal, né, dentro da Prece, principalmente depois da pandemia, ali no ano de 2020, todo mundo ficou muito preocupado com o que ia acontecer, né? E muitas empresas acabaram cortando verba de comunicação, cortando investimento em comunicação, e aquilo deixou o mercado bastante preocupado, o mercado de comunicação corporativa. Mas a gente viu que, apesar da pandemia, ou por causa da pandemia, as empresas estão voltando o olhar um pouco mais para a comunicação, né? Elas perceberam, principalmente no digital, que foi uma necessidade de todo mundo ali para o digital, né? A partir desse período, mas as empresas estão percebendo o quanto a comunicação corporativa pode trazer de resultado, e principalmente essa questão que eu te falei ali de aproximação com o público, de estabelecer um diálogo. Então, eu sou bastante otimista, assim, acredito que realmente é um mercado que está em pleno crescimento. A gente vê pelos números, né? Ano passado, no Brasil, o mercado de comunicação corporativa gerou 4 bilhões de reais, então vem crescendo a cada ano, né? Eu acho que as empresas estão despertando um pouco mais aí, de ano em ano para a necessidade da comunicação corporativa. Muitos empresários apostam nesse meio de rede social, né, como um investimento na comunicação do negócio dele, do marketing dele, né? E que não é um investimento muito alto, né? Ele monta lá a sua rede social, coloca alguém para cuidar disso e acha que o problema está resolvido, que já tem uma comunicação bem feita, um marketing bem feito. Nós vivemos o mundo das fake news, que também tem que ter um cuidado muito especial. Para quem acredita que só investir em rede social, que já é um investimento mais barato, né, seria a solução, quais cuidados é necessário ter, né, a começar pelo profissional que vai cuidar desse setor? Uma coisa importante, Jorge, é conseguir alinhar o discurso, alinhar as estratégias de comunicação, né? Então, não adianta a empresa, a organização ir para as redes sociais com um discurso se na prática é outro, né? Ou se para o mercado ela tem um posicionamento e nas redes sociais ela mostra outro. Então, é importante não só ter uma rede social e ficar alimentando com postagens aleatoriamente, mas ter essa estratégia de comunicação alinhada, né? Então, por isso que a gente defende sempre tanto a comunicação integrada, né? O uso de mais ferramentas de comunicação para que possa trazer um resultado mais eficiente. Mas, de fato, assim, as fake news, elas podem prejudicar muito, né, uma organização. A gente vive nessa época de hiperconsumo de informações, então as pessoas têm essa dificuldade ainda, muita gente, né, de checar as fontes, se são verdadeiras ou não, se são fidedignas, né? A gente, falando aqui, poxa, a gente está no meio de comunicação, então o que sai na rádio, né, o que sai na televisão, o que sai nos jornais impressos, nos portais de notícias com credibilidade, as pessoas às vezes não vão até esses veículos, né? Elas confiam ali nas notícias do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, e acabam não checando. Então, eu acho que é uma questão até de educação das pessoas, né? De conscientização, de entender como checar realmente a veracidade das notícias para evitar a propagação das fake news e tudo mais. Então, acho que sim, é um fato que pode prejudicar muitas empresas, então tem que ter esse cuidado. E para evitar esses possíveis efeitos negativos, é preciso sempre ser muito transparente, né? Então, assim, a empresa que está na rede social, ela tem que ter essa consciência de que ela precisa ser transparente, precisa eventualmente admitir erros, né? E precisa ter essa clareza no diálogo com o público também. Então, não adianta querer esconder, colocar para debaixo do tapete. Assim, ela vai estar exposta, né? Então, tem que ter essa consciência. Cristiane Suete, que é jornalista, empreendedora, diretora da Prece Comunicação, está aqui com a gente hoje. A gente está falando sobre comunicação. Aliás, aproveitando, Cris, para falar um pouco da sua história também, né? Como é que o jornalismo surgiu na tua vida? O que te atraiu
para a comunicação, né? O que esse mundo tem que você resolveu ingressar nele? Olha, Jorge, eu sempre fui apaixonada por jornalismo, né, por comunicação, sempre gostei muito de ler, de escrever, de buscar informações, sempre fui muito curiosa. Então, acho que surgiu naturalmente aí a carreira de jornalismo, né? Eu me lembro, aos 16 anos, assim, foi a data, né, o marco em que eu pensei, não, eu quero ser jornalista enfim, fui fazer vestibular e faculdade de jornalismo e me especializar nessa área de comunicação corporativa e não me arrependo em nenhum momento. Assim, é a carreira que eu realmente sou apaixonada e sou muito feliz por fazer isso, né, do meu dia a dia. Comecei, então, né, no jornalismo com assessoria de imprensa. Trabalhei em jornal impresso, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em TV, em rádio. Então, consegui experimentar um pouquinho de cada veículo, né? Mas acabei voltando em minha carreira para a comunicação corporativa, que sempre foi uma paixão também. Desde 99, trabalhando nessa área, desde que eu iniciei a faculdade. E o que te motivou a ser uma empreendedora? Olha, tem alguns fatores assim que eu posso citar, né? Primeiro, eu acho que é um desafio muito grande, assim, empreender no Brasil, obviamente, né, por conta de tudo que a gente já sabe aí de burocracia e legislações e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito de desafios. Então, quando pensei em empreender, né, eu acho que esse foi um grande motivador, assim, de fazer uma coisa diferente, né, e de me desafiar, de buscar um negócio próprio. E também pela possibilidade de ajudar a economia, né, do município, enfim, ajudar pessoas, envolver pessoas no meu negócio, então criar empregos, né, formar mesmo essa rede de apoio e de desenvolvimento também para o município, né, fazer parte dessa rede. Eu acho que isso é um fator bastante importante, motivador para mim também. Enfim, oportunidades de crescimento profissional, a paixão mesmo por contar histórias, né? Por estar envolvida com outros negócios, por conhecer pessoas, por ampliar a rede de relacionamentos com pessoas. Hoje a gente atende empresas de vários segmentos, então a gente acaba conhecendo muitos negócios, conhecendo muitas pessoas, muitas lideranças empresariais. Então isso é muito inspirador também para a gente, né? Acho que esse dia a dia, a rotina ali da comunicação corporativa é muito legal, porque a gente acaba conhecendo muitos negócios e falando de muitos assuntos, de muitos temas também diferentes, né? E tendo que acompanhar essa evolução da comunicação, né, que é muito rápida, né, acima de tudo, né? Principalmente com essas questões da comunicação digital, né, que evolui muito, né? De repente surge uma rede social nova, surge uma ferramenta diferente, muda a linguagem, o comportamento das pessoas mudam, e aí você tem que ver com que negócio você está lidando, como isso vai ser repassado para essas pessoas que mudaram o comportamento. Então é um desafio muito grande, né? Falando bem. A gente vai se reinventando, né? Isso é muito legal, porque não existe muita rotina, não existe ficar parado. Assim, a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E sempre se reinventando. Quando nós começamos a Prece, há 15 anos, não existiam as redes sociais ainda, da forma como existem hoje, né? A gente trabalhava só com assessoria de imprensa, nós fazíamos ainda muitos informativos internos, impressos, né? Então, as coisas foram evoluindo, a gente acabou tendo que agregar outros serviços também e que se especializar em outros serviços também para conseguir contemplar também, né, as necessidades do mercado. Então, é uma evolução constante. Assim. Agora, com a inteligência artificial, né, mais um desafio, a gente também está buscando mais conhecimento e mais entendimento sobre isso e está tentando evoluir sempre, né? É necessário. É um mundo de negócios, né? Não deixa de ser. E como é que é esse mercado da comunicação? Olha, como eu te falei, assim, esse é um mercado que vem crescendo no Brasil, né? A gente tem números cada vez mais expressivos e aqui na nossa região também. Até tem uma característica bem interessante que a gente já conversou um pouquinho em outros momentos sobre a questão do empreendedorismo feminino, né, Jorge? Na comunicação, e né? Na comunicação. Aqui chama atenção. Aqui em Blumenau é bem interessante porque grande parte das empresas de comunicação corporativa, de assessoria de imprensa, são não só lideradas por mulheres, mas
mas também formada, né, com as equipes formadas prioritariamente ou essencialmente por mulheres. Inclusive, a gente tem um hub de assessorias de imprensa, que é um grupo que une só mulheres, né, que são proprietárias de assessorias de imprensa ou que trabalham em agências, né, de comunicação corporativa e de assessoria de imprensa. Então, é um mercado bem forte, feminino aqui em Blumenau. E que eu vejo que tem crescido, né? A gente está no mercado aí há 15 anos, tem algumas assessorias um pouco mais antigas que a nossa, mas hoje em atuação assim nós somos uma das mais antigas. E cada vez mais o espaço tem sido aberto, né? Tem cada vez mais crescido também esse espaço para a comunicação corporativa. Como eu te falei, né? Acho que as empresas elas estão com um olhar mais atento para essa necessidade, para a necessidade de profissionalização. E quanto mais serviços a gente consegue agregar, e aí, né, vem as redes sociais, vem todas essas transformações digitais que têm acontecido, quanto mais a gente conseguir se especializar nessas novidades aí que vem surgindo, né? Eu acho que mais mercado a gente vai ter, assim, também. Vão abrir novos nichos também para a comunicação corporativa, né? E eu quero aproveitar a tua oportunidade aqui, porque nunca se falou tanto em comunicação como recentemente, principalmente a comunicação digital, redes sociais, em virtude da lamentável situação que nós passamos aqui em Blumenau, que foi aquele ataque à creche ali do bairro Velha. Então, muito se fala do abuso do uso de crianças com celulares ou da facilidade do acesso à internet. Como você é uma profissional da comunicação, você tem um filho de 9 anos de idade, né? Como é que a gente, né, com a tua experiência, como é que a gente tem que lidar isso com crianças, hein? Porque não dá para afastar as crianças da tecnologia, porque isso é o futuro delas, né? Não tem como a gente dizer que esse mundo não existe. Mas como é que a gente consegue encontrar aí um monitoramento, acompanhar? Como é que é para você como mãe, né, essa situação também? Isso não é nem só o futuro, né, mas já é o presente delas. Elas presente e futuro, né? Já nasceram aí ligadas, né, nas telas, nos celulares e tablets e tudo mais. É complicado, Jorge, assim, eu não tenho uma resposta definitiva para te dar, né? Posso falar da minha experiência e trabalhando com comunicação e mãe de um menino de 9 anos também. A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o principal é esse acompanhamento de perto, né? Esse monitoramento. É claro que a gente não vai conseguir verificar ou estar por dentro de tudo que eles veem nas redes sociais, na internet, até porque tem os coleguinhas que já têm o celular. O meu ainda não tem, mas assim, tem muitos coleguinhas que já têm celular, que daí veem coisas diferentes do que ele vê, do que eu consigo monitorar, né? E acabam falando sobre isso. Então, acho que é realmente ter muito diálogo, muita conversa, explicar, né, a questão assim, de que nem tudo que se vê na internet também é real. Eles ainda, pelo menos nessa fase do meu, assim, ele ainda está numa fase que acredita muito no que vê na internet, né? Ah, não, mas eu vi foto, mas a gente tem que explicar, né, que não necessariamente aquilo é verdade e entender também quais são os veículos que são mais confiáveis ou não, também para, né, para explicar isso para eles. Enfim, acho que o principal é a gente estar próximo, né? A gente tentar monitorar o mais próximo possível ali o que eles estão vendo e ter muita conversa para explicar. Principalmente a conversa, né? O que acaba acontecendo muitas vezes, Cris, é que os pais não têm esse conhecimento, eles não sabem como conversar com os filhos sobre aquilo, porque os filhos têm mais conhecimento do que os pais nessa situação e eles muitas vezes acabam ficando perdidos. E no meio disso tudo também tem aquele pai que joga o celular para a criança para ganhar um tempo de sossego também. Né? Tem tudo isso, né? Cada um tem a sua situação. E depois de uma certa fase, a gente talvez não consiga acompanhar tão de perto também, né? Ali na adolescência, talvez seja um pouco mais difícil esse acompanhamento. Então, assim, eu acho que se a gente conseguir desde cedo
estabelecer esse diálogo, estabelecer uma conversa franca, honesta, né, com a criança e ficar aberto também para questionamentos, para explicar o que eles precisam saber, eu acho que pode ajudar a passar por isso de uma maneira mais tranquila, assim. Mas realmente é uma preocupação, né? E a gente tem que um desafio hoje para quem é pai e mãe, né? É um desafio grande. E a gente está aqui falando em comunicação em empresas, comunicações no negócio, mas a comunicação interna em casa, ela é super importante. É onde começa tudo, né? É claro. Você conseguir se comunicar com as crianças, né? E entender a comunicação delas é super importante, né? Isso faz parte desse desenvolvimento saudável também, né, Cris? Não, certamente. Como eu falei, né? Assim, na minha opinião, começa desde muito cedo, né, essa tentativa de diálogo mesmo e de estar aberto, né, para conversar. Então, eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento também da criança e para criar confiança, né, também nos pais, assim, de saber que pode falar sobre tudo, que pode perguntar qualquer coisa, né, e assim a gente vai aprendendo juntos, né? Exatamente. Vamos crescendo juntos. Cris, muito obrigado pela tua participação. Poxa, eu que agradeço. Foi um prazer, Jorge. Eu conversei com a jornalista, empreendedora Cristiane Suete. Falamos hoje sobre a importância da comunicação para o sucesso dos negócios. Isso vale para tudo, né? Até para a vida pessoal. Agora, 11h03.